Oi, obrigada pela sua presença. Hoje temos um assunto muito importante, que é: quero viver de criatividade e agora? A gente ouve muita gente falar: nossa, eu queria viver de criatividade, eu queria viver dos meus talentos, eu queria viver daquilo que eu gosto de fazer. Será que a gente está disposto a rever os nossos conceitos e os nossos preconceitos a respeito desse universo dos negócios quando o assunto é criatividade? É exatamente isso que eu quero falar hoje. Eu quero focar nas 7 ações práticas que eu acredito que são essenciais para quem está querendo viver de criatividade. Primeira coisa importante que a gente precisa falar quando o assunto é viver de criatividade é a diferença entre um hobbyista e um profissional. É claro que a gente pode usar a criatividade como hobby, não tem problema nenhum. Mas como quando a gente se coloca nesse lugar de empreender a criatividade, de querer viver da criatividade, a gente precisa abrir mão de comportamentos de hobbyista, ou seja, eu vou fazer de vez em quando, eu vou fazer só quando me der na telha, eu vou fazer só quando a inspiração baixar, eu vou ser criativo nos fins de semana, por um outro tipo de raciocínio, que é: a criatividade é o grande motor do meu negócio, a criatividade é o grande motor da minha sobrevivência, do meu meio de vida. Então, se ela é o meu grande motor, ela precisa passar a ser o foco. Essa é a diferença que o Steven Pressfield, um cara que eu admiro bastante, fala entre se tornar um profissional e ser um hobbyista. De novo, não existe problema algum em ser um amador, ser um hobbyista, tá tudo certo. Mas, se você tá querendo empreender e tá querendo que os seus talentos, que a sua criatividade comece a se transformar em seu meio de vida, você precisa querer fazer essa ponte entre o que é o hobby e o que é de fato um negócio, uma profissão, uma carreira, a criatividade e o seu meio de vida. Normalmente é assim: nossa, eu quero viver de criatividade, né? Igual aquele meme. Queremos viver de criatividade. Como queremos? Não mexendo nos nossos preconceitos, não mexendo nos nossos incômodos, não querendo mudar, né? A gente simplesmente quer que a fada madrinha da criatividade venha, faça um tim e te transforme numa pessoa capaz de viver dos seus talentos. Vida real não é assim que funciona. Na vida real, a fada madrinha, eu que vos falo, vou te falar, existe uma série de comportamentos que você precisa colocar em prática se você quer que a sua criatividade vire negócio e vire meio de vida. Passo número 1, atitude prática número 1. Primeiro, é de fato se responsabilizar. É claro, gente, não tô aqui ignorando o contexto, eu entendo que muitos de nós são mais privilegiados que outros, eu entendo que muitos de nós somos mães, não eu, mas várias de vocês são mães. Eu entendo que várias de vocês, talvez vários de vocês já estejam num outro emprego. Eu entendo tudo isso e eu não sou o tipo de mentora que vai julgar aqui o momento que você tem. Mas diante de todo esse contexto, qual é a sua responsabilidade nesse processo? O que de fato tá ao seu alcance para mudar e que você consegue mudar se você se organizar para fazer isso, né? Então, quando eu falo em autorresponsabilização, não é aquele tipo de autorresponsabilização: você é o único culpado pelo que tá acontecendo na sua vida agora. Não é a minha praia. Autorresponsabilização de um jeito tranquilo, de um jeito sereno, de um jeito real, e ao mesmo tempo cuidadoso consigo mesmo. O que é que eu posso fazer diferente? O que é que está acontecendo agora que pode funcionar de um jeito diferente se eu me responsabilizar pela minha própria caminhada como criativo, como empreendedor e como empreendedor criativo. Segunda coisa importante é a gente reconhecer que existem sim desafios reais nesse universo da criatividade. O primeiro grande desafio real para nós é a resistência, essa vozinha interna que vai o tempo inteiro falar na nossa cabeça de que a gente não tem o suficiente, de que a gente não é bom o suficiente, de que a nossa criatividade não é o bastante, de que a gente não é criativo. Esse é o nosso grandíssimo desafio quando a gente está falando de criatividade. Então, como um pro da criatividade, como alguém que se propõe a viver de criatividade, você precisa reconhecer que a resistência vai aparecer o tempo inteiro na sua mente, na sua cabeça, no seu processo. Resistência, procrastinação, todos esses grandes fantasmas da criatividade, mas que você vai estar preparado para ele. No sentido de que você já vai saber que essa vozinha interna precisa ser, de alguma maneira, evitada, que ela precisa ser, de alguma maneira, mutada. Como um pro
você reconhece o que é a criatividade, você reconhece que a procrastinação existe. E o seu trabalho é tentar criar um olhar de cima, um olhar mais, que eu chamo de um olhar de drone, né? Mais afastado, com mais consciência, para que quando essas coisas acontecerem, você terá a possibilidade de falar, olha, essa semana o que está acontecendo é que eu estou procrastinando demais. O que é que está acontecendo? O que está por trás dessa procrastinação? Olha, minha resistência falando que essa ideia que eu tive não é muito boa. Olha, a minha resistência, calma, Rafaela. Então você precisa tirar essa voz de dentro e trazer uma segunda voz aqui para cima, né? Trazer esse olhar externo, autoavaliar a sua própria jornada, para quando essas coisas acontecerem, você entender que não é que você é robista, é porque você é pro. Essas coisas vão aparecer mais, inclusive quando você é pro, e você vai ter mais consciência sobre elas quando você é pro. Resistência, procrastinação. A grande diferença é que você não para mais nessas coisas, ou que você consegue criar processos, comportamentos, rotinas para evitar que essas coisas te suguem. E aí quando você vê, você tá debaixo do cobertor 3 semanas sem criar nada, sem fazer nada, sem render nada. Eu já estive nesse lugar e lá no início, às vezes era isso que acontecia. Eu ficava debaixo do cobertor uma semana inteira porque eu procrastinava, eu resistia. Hoje em dia, no máximo um diazinho de Netflix, quando eu não tô dando conta de nada, não tá vindo nada, e eu me permito também, aí já faz parte de uma permissão. Então, é entender que a resistência vai acontecer, é entender que a procrastinação vai acontecer e criar essa mentalidade exterior, esse olhar externo para observar a própria trajetória e o que você tá fazendo. Número 3, talvez esse seja o não preferido da galera. Como pro da criatividade, como alguém que quer viver de criatividade, você precisa parar de ter medo de rotina. Você precisa reconhecer que a rotina pode sim ser sua amiga e é sua amiga para te ajudar a criar mais, melhor e de maneira mais consistente e sem prejuízo à sua saúde mental. Nós criativos fugimos da rotina como o diabo foge da cruz porque a gente tem medo de monotonia. Só que existe uma diferença. Uma rotina criativa, de uma vida criativa, de um trabalho criativo, ela não precisa necessariamente ser monótona. Ela precisa incluir coisas que são essenciais para você enquanto criativo. Então, a coisa mais importante é a gente pensar quais são as coisas que eu preciso depositar no meu dia ideal? Quais são as coisas que eu preciso fazer todo dia? Para que a minha criatividade possa prosperar. E se eu precisar de um espaço nessa rotina, se eu precisar de um respiro nessa rotina, tá tudo bem. Eu, inclusive, encaixo na minha rotina esses respiros, essas pausas, esses dias offs, esses dias de apenas ócio criativo. Por quê? Porque sou eu que crio a minha rotina, especialmente se eu não tô num emprego ou especialmente se eu não sou mãe também. É claro que, de novo, se você é mãe, se você tá num outro emprego, você precisa trabalhar com o que você tem, mas mesmo assim, existe um espaço aí no seu dia, ou precisa ser criado um espaço no seu dia para que essa criatividade seja priorizada, para que esse depósito dessa moedinha todo santo dia possa ser transformado em alguma coisa. Eu falo isso com os meus alunos e é verdade, gente. Olhem ao redor de vocês. Vocês estão observando um monte de coisas que foram criadas no mundo. Então, tem esse celular aqui na minha frente, tem um computador, tem uma almofada, ali no cantinho tem uma rede, tem um quadro, tem uma blusa, tem um brinco. Nada, absolutamente nada que vocês estão vendo hoje, possivelmente foi criada sem um indivíduo, uma pessoa, abrindo espaço no seu dia, diariamente, e depositando energia de criação nessa coisa, um dia depois do outro. A gente precisa de consistência para criar coisas. A gente precisa depositar energia e a rotina é o que ajuda a gente diariamente a ir depositando energia para que uma coisa nasça do zero. Ela tá na nossa cabeça apenas, ela é apenas uma ideia, ela é intangível, ela não tem cheiro, não tem peso, não se toca, não se pega, não se vê, ela é uma faísca de alguma coisa. Alguém fala, eu vou criar essa coisa, e esta pessoa deliberadamente se dedica àquela coisa
vários dias depois do outro, e aí um mês depois tem um livro, um ano depois tem uma peça de teatro, 3 anos depois tem um filme, 10 anos depois tem alguma outra coisa, né? Algumas coisas vão precisar de uma rotina menos consistente, outras coisas vão precisar ser mais consistentes ao longo do tempo, mas nada que foi criado nesse mundo foi criado sem um indivíduo priorizando a sua própria criatividade. Então, não tem como a gente querer ser um criador acidental, um criador que senta na rede e que a maçã cai na cabeça e ele fala eureka, né? Esse é um dos grandes mitos da criatividade. Um insight pode acontecer numa eureka, ele pode acontecer de uma hora para outra, mas ele tem um monte de coisas que foram acumuladas, um monte de referências para esse insight acontecer. Agora, tangibilizar mesmo essa criatividade, dar cheiro, transformar em algo real, precisa de pessoas consistentes, deliberadamente depositando sua moedinha de tempo, energia e foco diariamente. Número 4, se colocar em busca de entender como sua criatividade gera valor para o mundo. Esse é um ponto que eu gosto bastante de falar sempre. Por quê? É a gente se perguntar recorrentemente como o que a gente cria gera ou não valor para o mundo. A gente cria, então eu desenho e quando eu tô desenhando, tá me dando um prazer danado. Eu faço aulas aqui e quando eu tô fazendo aulas, eu tô em flow, me dá um prazer danado. Eu escrevo e quando eu escrevo, me dá um prazer danado. Gera a criatividade, possivelmente, se você tá aqui na espaçonave, a sua criatividade gera valor para você mesmo, né? Então, você criando é uma pessoa melhor. Você criando é uma pessoa mais feliz. A criatividade gera valor para sua vida. Isso não tem como negar. Então, a pergunta mais importante que a gente precisa fazer sobre a nossa criatividade é como ela gera valor para o outro. Se eu compreendo que ela gera valor para o outro e como ela gera valor para o outro, eu consigo trocar valor por dinheiro. Eu consigo trocar o que a gente fala em modelagem de negócio, eu consigo capturar valor. Então, o que é que há de especial no que você faz? Como é que o que você faz interessa ao outro? Como é que o que você faz gera valor para o outro? Se a gente não consegue responder esta pergunta, dificilmente a gente vai conseguir vender o que a gente faz. Dificilmente a gente vai conseguir transformar a nossa criatividade em retorno de din-din. E se a resposta for eu ainda não acho que a minha criatividade gera valor, a pergunta muda. A pergunta é o que eu posso fazer com o que eu sei, com os meus talentos, com a minha criatividade para gerar valor para o outro. Número 5, se capacitar para fazer esta troca. Ou seja, eu vejo muita gente querendo que a criatividade seja meio de vida e essas pessoas estão muito interessadas a estudar tudo que elas podem do campo de atuação delas e tá tudo certo, a gente quer ser muito bom mesmo naquilo que a gente faz, mas a gente não se preocupa em estudar outros conhecimentos que vão funcionar como alavanca para essa criatividade. Então, eu já fiz 32 mil cursos de artesanato, eu quero vender artesanato, mas eu nunca me coloquei para fazer um curso de marketing. Eu já fiz 32 milhões, já li 32 milhões de livros sobre escrita criativa, porque eu quero escrever, mas eu nunca me perguntei quais são as outras coisas que eu preciso aprender para fazer essa escrita criativa funcionar e gerar valor para mim. Então eu vejo muitos de nós muito confortáveis em aprender mais e mais. Eu sei disso. Os meus alunos, na grande maioria das vezes, são super estudiosos, amam estudar, fazem um monte de cursos, mas na grande maioria das vezes fazem cursos relacionados à criatividade e cursos relacionados à sua área de atuação. A pergunta é, se a sua criatividade está no ponto, o que mais que você precisa aprender para que essa criatividade floresça, para que essa criatividade vire meio de vida? Eu me fiz essa pergunta lá atrás, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de uma área que não tinha nada a ver. Fui fazer o meu MBA em marketing. Eu já tinha um curso de jornalismo, que é de humanas, não é necessariamente de artes. Depois fui fazer artes cênicas também, acabei não completando, mas eu aprendi muitas coisas ligadas ao mundo das artes lá. Fiz vários cursos relacionados a teatro, a dança, a tudo isso. Em algum momento eu falei, putz, eu sou muito boa nisso, mas eu preciso aprender outras coisas se eu quero que isso funcione
para o meu trabalho. E aí eu fiz o meu primeiro curso de uma área que eu não conhecia até então, que foi um MBA em marketing. Não tô mandando ninguém fazer MBA aqui, gente. Hoje em dia a gente tem um monte de outras alternativas. Mas a pergunta é, qual foi a última vez que você dedicou uma parte do seu tempo para pesquisar outros temas, outras informações que vão te ajudar a fazer o seu trabalho ser mais visto, ser mais comprado, ser mais sustentável? Então, quando é que você estudou sobre mídias sociais? Quando é que você estudou sobre empreendedorismo? Quando é que você estudou sobre modelagem de negócio? Quando é que você estudou sobre tecnologia no geral? Sobre todas as coisas que podem servir como alavanca para você fazer o seu negócio funcionar. Número 6, saber colocar preço na sua criatividade. Eu falei que a segunda era mais difícil, mas eu acho que tá tudo mais ou menos, tá? A primeira reação contrária ao nosso preço, a gente já abaixa, a gente já dá desconto, a gente já às vezes oferece um jeito de vender diferente. Como é que a gente é capaz de flexibilizar o nosso valor, ao invés de bater o pé e falar, não, eu sei que o que eu faço vale esse preço, né? Eu tenho pra mim que quanto mais a gente flexibiliza, mais longe do nosso próprio valor a gente está. Quanto mais a gente flexibiliza o nosso preço, quanto mais a gente está disposto a abrir mão daquilo que a gente reconhece como o nosso preço ideal, o nosso preço justo, menos as pessoas vão reconhecer o nosso valor de fato. Então eu falo muito disso também no Decola, a valorização começa dentro da gente, para depois ela emanar no mundo. Então, é muito comum vocês reclamarem comigo, nossa, Rafa, meus clientes pedem muito desconto, eu tô de saco cheio de dar desconto. E eu pergunto, você dá? E a pessoa fala, claro que eu dou. Então, peraí, qual a mensagem que você tá dando quando alguém te manda um e-mail pedindo orçamento, você manda o preço lá pro que você tá vendendo, R$5.000, por exemplo. E aí a primeira coisa que a pessoa fala é, nossa, eu não tenho R$5.000, eu tenho 3, topa? Você fala, nossa, eu tô precisando de grana. De novo, não tô julgando aqui, porque eu sei que em alguns momentos a gente precisa mesmo fazer essas concessões, porque talvez a gente esteja com a corda no pescoço. Mas chega um momento que a gente tem que bater o pé. E bater o pé significa respirar fundo e falar, não, eu sinto muito, mas esse é o meu preço. Eu não tenho condição de abrir mão. Eu sei o valor que eu gero. Então, vocês entendem que se eu não souber o valor que eu gero, possivelmente eu vou deixar o meu preço, eu vou dar desconto, porque eu não sei mesmo o valor que eu gero. Se eu não sei o valor que eu gero, dificilmente eu vou conseguir bater o martelo no preço que eu acho justo. Eu vou estar sempre meio assim, nossa, mas tá caro mesmo, né? Nossa, mas talvez essa pessoa tenha razão. Nossa, mas tem muito mais gente cobrando mais barato. Não! A pergunta é, qual é o valor que você gera? E se você sabe o valor que você gera, você bate no preço que você cobra, porque você reconhece que você está gerando esse valor. O próximo passo é como não flexibilizar o meu preço. Como entender de fato e responder de forma íntegra, tranquila, sem agressividade. Desculpa, mas esse é o preço, esse é o meu preço, né? Ah, mas o meu sobrinho faz mais barato. Tudo bem, faz com seu sobrinho. Tá tudo bem você fazer com seu sobrinho, porque eu entendo, eu reconheço o valor que eu tenho e o valor que o meu trabalho tem. Então, vou repetir de novo. A valorização começa dentro da gente para depois ela emanar para o mundo. Não tem como a gente esperar valorização de um cliente, de uma audiência, um valor externo, se a gente mesmo não está valorizando o próprio trabalho. É de dentro para fora. Não adianta vir um mentor e te falar que você tem que colocar um preço tal. Não adianta você ver que tem um monte de gente cobrando mais caro e conseguindo vender mais caro. Se não houver internamente essa conciliação com a sua própria autoestima, essa conciliação com o seu próprio valor enquanto pessoa, e por isso mesmo, valor enquanto criador, e por isso mesmo, valor enquanto empreendedor, não adianta ir para outra ponta. É de dentro para fora, é mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais duradouro. Vocês precisam fazer esse trabalho interno de se amarem, de se respeitarem, de reconhecerem o capital criativo que vocês têm, de reconhecerem o valor que vocês têm. Número 7. Outro assunto super cabeludo para nós criativos. Não podemos ter medo de autopromoção. E quando eu falo autopromoção, eu não tô falando desta pessoa chata que fica a todo stories, arrasta pra cima pra vender, arrasta pra cima pra comprar, arrasta pra cima pra isso, arrasta... Não! Eu tô dizendo gerar valor, mostrar o seu estilo de vida, compartilhar a sua visão de mundo, criar conteúdos interessantes e sim
recorrentemente mostrar para sua audiência que você vende coisas. Hoje em dia, gente, quando eu comecei a falar dessas coisas há 10 anos atrás, era tabu falar disso, de autopromoção para criativos. Hoje, graças a Deus, a gente já está reconhecendo que as pessoas precisam criar e precisam viver dos seus trabalhos. Hoje em dia, a gente tem valorizado mulheres que são criadoras e que são empreendedoras e que estão colocando seus negócios no mundo. A gente tem reconhecido propósito dentro do negócio. Então, eu não estou falando, de novo, de uma pessoa que vai sair fazendo promoção a todo momento. Das últimas postagens que você fez, eu quero saber quantos % dessas postagens foi de promoção. A gente acha que as pessoas vão espontaneamente, né? Elas vão num mundo, sei lá que mundo é esse, espontaneamente falar, eu preciso comprar tal coisa. Não, gente, não é assim que o mundo funciona. As pessoas precisam ser estimuladas com delicadeza, com criatividade, com empatia, mas as pessoas precisam ser estimuladas. Elas precisam saber que você está ofertando alguma coisa. Elas precisam entender que existe alguma coisa sendo vendida ali, porque senão você não sobrevive, inclusive, para fazer as coisas gratuitas. A gente precisa vender, a gente precisa promover, a gente precisa falar do próprio trabalho, a gente precisa ofertar. E na grande maioria das vezes, o mais legal é que criativos têm a tendência de falar, nossa, eu tenho muito medo de virar vendedor chato. Quantos de vocês aí têm medo de virar vendedor chato? Quando eu pergunto isso numa sala de aula, todo mundo levanta a mão. Beleza, a grande maioria de nós tem. E aí eu pergunto, quantos de nós está fazendo oferta suficiente? Quase ninguém. Quase ninguém dessa galera mais criativona, que não é muito a galera do marketing, que aprende o marketing para fazer a criatividade prosperar, essa galera não está vendendo o suficiente. Quando foi a última vez que você vendeu? E eu preciso também, no meu próprio trabalho, na espaçonave, me perguntar recorrentemente também. De novo, estamos falando de vender com empatia, com criatividade, com graça, com uma linguagem interessante, com charme e com tudo isso que nós criativos sabemos fazer. Mas vender? Precisa vender. Precisa, em algum momento, falar sim. Arrasta para cima para comprar, clica nesse e-mail para comprar, clica nesta CTA, nesta call to action desta página para comprar. É assim que a sua criatividade vai conseguir prosperar. Se não houver chamada para ação suficiente, né? E é uma chamada para ação mesmo, ó. O nome disso é muito legal. Vários nomes das coisas do marketing digital não são muito legais, mas uma chamada para ação é um nome muito legal. Você está chamando o seu cliente para uma ação. Você não está forçando ele a comprar, você está fazendo um chamamento, você está chamando a galera para agir e comprar um produto seu. E última, gente, dica 8, se assumir empreendedor. Muitos de nós criativos, a gente separa esses dois mundos, o criativo é para lá, o empreendedor é para lá. Antigamente a gente tinha o artista é para lá e o empresário é para cá. Hoje em dia não, esses dois cérebros se fundiram numa mesma pessoa. Esses dois cérebros estão sim presentes. Essas duas maneiras de pensar que podem coexistir, podem coabitar o seu cérebro, elas existem. E aí você precisa em algum momento se autoproclamar, colocar a sua faixa de empreendedor e assumir que você é empreendedor de verdade. Ninguém vai vir te dar uma faixa de Miss Empreendedora, ninguém vai te dar uma faixa de Miss Empreendedora e colocar uma faixa em você. É um processo de autoproclamação. Você precisa se assumir criativo e empreendedor. Sim, senhor. Então, precisamos nos assumir como empreendedores. Somos um jeito diferente de empreendedores? Talvez. Acredito que sim. Somos empreendedores que valorizam coisas diferentes do que o mundo tradicional do empreendedorismo? Talvez. Essas coisas estão meio que se misturando cada vez mais. Mas é muito, muito, muito importante que a gente bata no peito, se assume empreendedor, se permita pensar estrategicamente, se permita pensar racionalmente, se permita executar coisas. Se essa balança está desequilibrada, se só o
o criativo ganha energia, a gente cria, tem muitas ideias, inventa um monte de coisa, mas essas coisas não ganham corpo, elas não crescem, elas não são tangibilizadas. Se só o empreendedor tá muito forte, não é muito da galera aqui, mas acontece também. O empreendedor tá muito forte e o criativo nem tanto, a gente vai colocar um monte de coisa no mundo, mas não necessariamente coisas que têm o potencial de transformar, que têm o potencial de conectar, que têm propósito, que tem valor, que tem criatividade. Agora, se as duas ganham energia, se o criativo em mim ganha energia, se o empreendedor em mim também ganha foco, existe o potencial de criar coisas legais, de inventar moda, de tirar o pé no chão, de ser super criativo e ao mesmo tempo fazer coisas criativas, executar essas coisas, tirar ela da cabeça, colocar no papel e levar para o mundo real. Beijo, câmbio, desligo.